Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde. Bom dia! Hoje é 5 de fevereiro, sexta-feira, e está no ar mais uma edição do Bom Dia Cidades. Depois que o coronavírus chegou, o home office ficou e provavelmente vai continuar. A Covid-19 trouxe oportunidades, inclusive, para gente que quis empreender direto de casa. Notebook, celular e o quadro de atividades. Do quarto da Priscila nasceu uma agência de marketing. Isso no início da pandemia, há 8 meses. Ela e o sócio, por meio de mídias digitais, ajudam empresas a vender produtos. Em menos de um ano, já cresceram 300%. A gente entra com esse formato. Eu quero saber como está seu atendimento no WhatsApp, eu quero saber como estão suas vendas por lá, o que você faz com esse cliente, quando você vende ou quando você não vende. E com a pandemia, a gente teve a necessidade de criar muitas lojas online, passar toda essa operação para um WhatsApp. E aí eu tive uma ideia que eu falei, cara, por que não a gente ter uma plataforma para pequenos negócios terem acesso? Então, a tia que vende o bolo de pote, a outra pessoa que vende o pano de prato, então ela pode também estar nessa plataforma. Segundo a pesquisa de gestão de pessoas da crise Covid-19, durante a pandemia, pelo menos 46% das empresas adotaram home office, uma tendência que deu certo e que deve continuar em 2021. As economias que tiveram em água, energia elétrica, alimentação, até a quantidade de água e cafezinho durante as reuniões que aconteciam nas companhias. No escritório de uma das principais empresas de auditoria e consultoria do país, o trabalho é híbrido. Poucos funcionários estão presencialmente. Equipes remotas, os entregáveis, né? Tudo isso a gente conseguiu, de fato, levar adiante. Hoje o home office ele é uma prática realmente que a gente vai permanecer, mesmo após a pandemia. Claro, trabalhando de uma maneira híbrida, né, onde a gente consegue tanto ter a possibilidade de interação quando necessário, né, ou seja, ver as equipes no presencial, mas também executando o trabalho em casa, como hoje, né, é o meu caso. E a empresa da Priscila? Eles seguem aquela máxima do futebol. Time que está ganhando não se mexe. Portanto, o home office continua. Não vai mudar muita coisa, eu acho que... Até mesmo o uso da máscara, eu acho que a gente ainda vai ficar muito tempo de máscara. Mas eu acho que a gente tem que esperar a poeira baixar para poder planejar, eu digo nesse sentido. Eu acho que a empresa crescer, ela não precisa estar dentro de um escritório. Com a pandemia, muitos estudantes se distanciaram das escolas. De acordo com uma pesquisa feita pela Unicef, quase 4% das crianças e adolescentes já não frequentavam as aulas presenciais e remotas no Brasil em outubro do ano passado. Para reverter este quadro, foi lançado o projeto Trajetórias de Sucesso Escolar. Para saber os detalhes sobre essa cartilha, nós vamos conversar agora por videoconferência com a oficial de educação da Unicef no país, Júlia Ribeiro. Júlia, muito bom dia. Obrigada pela disponibilidade de nos atender e de falar de um tema tão importante. Eu acredito que o Brasil está vivendo essa pandemia no nível que nós chegamos, antes de mais nada, porque nós somos um país que não investe em educação como deveria. Então, a gente não pode permitir que dentro desse cenário crianças sigam fora da escola. Como é que esta cartilha pretende tocar esses estudantes para que eles voltem para a escola? Bom dia, Nathalie. Bom dia, telespectadores aí da TV Santa Cecília. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco aí desses resultados e dessa estratégia, trajetória de sucesso escolar que a gente tem trabalhado. Em que contexto, então, que surge
a estratégia, né? Na verdade, a gente já vem desenvolvendo essa estratégia desde 2018. Convido aqui as pessoas a entrarem no site trajetoriaescolar.org.br, no qual se pode olhar para a situação do país, de cada um dos estados brasileiros, de cada uma das cidades e cada uma das escolas públicas, da rede municipal e da rede federal, para que seja olhado para este perfil do que a gente fala de indicadores importantes no que se refere à possibilidade de enfrentar a cultura do fracasso escolar. Então, a partir desse site é possível olhar para este perfil até o nível de escola com relação à reprovação, distorção em idade série e abandono. E por que a gente fala desses 3 importantes dados como um olhar importante para a construção de um diagnóstico que permita compreender uma determinada realidade, né? Compreender esta realidade ali mais próxima, seja a nível do município, seja a nível de cada uma das escolas, no sentido de transformar esses números que hoje estão lá na plataforma em estudantes, conversar com eles para compreender os motivos pelos quais eles entraram numa situação de atraso escolar, os quais eles reprovaram, ou eventualmente abandonaram a escola e regressaram, né? Já que a gente está olhando ali para dentro da escola. Então, ali no site a gente tem, para além dos dados, um conjunto de recomendações voltadas para as redes municipais e estaduais, para os diretores de escola e também para os professores, de modo que, de forma espelhada, conjunta e articulada, consigam traçar estratégias específicas de enfrentamento à cultura do fracasso escolar, porque o que a gente percebe é que a gente acaba tendo um perfil específico de crianças e adolescentes que vivem uma situação de maior vulnerabilidade e que vêm sendo afastados da política pública. E dentro desse panorama que você acabou de nos colocar, eu acredito que seja esse público, né, seja esse segmento que tenha sido mais afetado pela pandemia? Exatamente. Infelizmente, os dados, eles mostram isso, né, de que aquelas crianças e adolescentes que já viviam uma situação de maior vulnerabilidade, que estavam numa situação de correr mais risco, inclusive, de abandonar a escola, ela também sofreu mais neste momento de pandemia. Então, a gente está falando de territórios geográficos específicos, daquelas regiões mais vulneráveis que estão presentes dentro de um determinado território, de um determinado município. A gente está falando de crianças e adolescentes, na sua maioria, negros e indígenas, mais pobres e, na sua maior parte, de meninos. Então, é preciso reconhecer estas pessoas no sentido de desenvolver, né, já que os dados nos permitem isso, a olhar de forma mais longitudinal e traçar estratégias específicas para trazer esses meninos e meninas de volta para a escola. Você mesmo trouxe aí, quando a gente analisou os dados da PNAD Covid de outubro do ano passado, a gente identificou que no Brasil 1,38 milhão de crianças e adolescentes não estavam frequentando a escola e não estavam frequentando a escola de forma remota e presencial, e mais de 4,12 não haviam recebido atividades para realizarem de forma remota, nas suas mais diversas formas, e nem estavam de férias, mas disseram estar frequentando as escolas, então elas estavam matriculadas. Então, a gente soma aí, nesse período, mais de 5,5 milhões de crianças e adolescentes que não estavam tendo o seu direito à educação assegurado, estavam tendo esse direito à educação negado. E o que é importante, o que a gente tem falado muito nesse sentido? A importância de identificar quem são esses meninos e meninas que estavam numa situação fora, que não estavam frequentando a escola lá em outubro de 2020. No estado de São Paulo, esse percentual equivalia a 4%, né? Os dados da PNAD também trazem isso. Então, quem são, né? De que forma que as diferentes cidades podem se organizar nessa identificação? E aí, para além da estratégia Trajetória Sucesso Escolar, o Unicef, juntamente com a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, já tem uma estratégia aí, já vem desenvolvendo essa estratégia, no qual alguns dos municípios da Baixada Santista
já fazia parte no ciclo de gestão municipal anterior. A gente convida que os novos prefeitos, novas prefeitas, a readerirem à estratégia buscativa escolar, uma metodologia social e uma plataforma tecnológica gratuitas à disposição aí dos municípios, para que, e essa estratégia ela foi revisitada a partir da pandemia, né, construindo ali um guia de orientações da busca ativa escolar em situações de crises e emergências, de modo a identificar esses meninos e meninas, traçar estratégias de forma intersetorial para compreender os motivos pelos quais esses meninos e meninas já estavam fora da escola, e certamente essa situação se agrava no momento de pandemia, e articular as diferentes políticas públicas presentes ali no território para poder garantir que esses meninos e meninas regressem. Então, olhar para identificar esses mais de 5,5 milhões que estavam fora da escola, não estavam frequentando a escola no ano passado, e também desenvolver estratégias de acompanhamento mais próximos desses meninos e meninas nas atividades remotas que estão sendo desenvolvidas. Porque a palavra importante aqui também para a gente trabalhar com prevenção de risco. Sem porque dúvida. Os dados, eles nos mostram que a gente corre risco de um agravamento de maiores desigualdades, em especial na educação pública aí para os próximos anos. Esse dado de 4%, a gente está falando do estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do país, né? A gente vive num país de dimensões continentais e de diferenças da mesma forma continentais. Quando a gente se afasta, vai para os centros mais afastados, essa realidade deve ser ainda mais assustadora, né, Júlia? Sim, Nathalie. A gente tem uma diferença muito grande entre as redes estaduais que ofertaram, que conseguiram alcançar todos os seus estudantes ou que tiveram um alto percentual, né? A gente tem de estudantes que não estavam frequentando a escola. Ela vai variar ali entre 15% a 2%. Né? Então, é uma diferença muito significativa. E, obviamente, quando a gente fala de 15%, a gente está falando do estado específico da região norte, que a gente tem uma maior dificuldade, inclusive, de acesso à internet, de chegada e de acesso a esses municípios para que as atividades físicas fossem entregues. E é importante ressaltar que as redes, e as pesquisas também mostram isso também está no nosso estudo, as redes elas conseguiram se organizar de uma forma rápida para conseguir ofertar atividades remotas das mais diferentes formas, né? Mas mesmo assim a gente não conseguiu chegar a todos por conta exatamente da desigualdade social, da desigualdade de acesso à informação no que se refere, por exemplo, à internet, a condições de infraestrutura para a continuidade dos estudos, né? Para além disso, algo que a gente tem falado, que você mesmo trouxe aqui a sua matéria anterior, o quanto que a pandemia ela nos provocou no sentido de ressignificar diferentes práticas que nós já desenvolvíamos, e o mesmo acontece com o currículo escolar, né? Nesse momento, o currículo, mais do que nunca, ele precisa estar muito atrelado à realidade do estudante, provocando desenvolvendo atividades mais provocativas que despertam o interesse desses meninos e meninas, que estimulem muito mais a participação dele, que promovam atividades interativas, mesmo à distância, onde essas escolas elas ainda não possam ser reabertas. Né? Outra coisa de que a gente tem falado também é sobre a importância da escola, de uma reabertura, de se pensar ou planejar uma reabertura segura das escolas, e uma reabertura, inclusive, aonde, obviamente, for possível, de acordo com as autoridades sanitárias locais e as autoridades educacionais, mas que este equipamento público volte a funcionar que é uma escola, que pelo menos ele esteja aberto para poder orientar a população, orientar a família com relação ao acesso a políticas públicas, a tirar dúvidas, que seja um espaço também de proteção, porque a escola pública ela está presente em todos os territórios e ela pode, de forma articulada com outras políticas, contribuir nesse sentido de prevenção e da identificação desses meninos e meninas que não conseguiram ser alcançados com as atividades educacionais no ano passado. Eu digo até mais, viu, Júlia? Prevenção e acolhimento, né? Passou da hora do nosso país olhar a educação como a educação precisa ser olhada. A gente não vai ter nenhuma mudança no nosso país enquanto quem estiver
e tiver a caneta para tomar decisões, não olhar a educação com a importância que ela merece. A gente precisa mais do que nunca, até porque nós somos um país de dimensão continental, nós precisamos ter um plano nacional de educação sério, verdadeiro, efetivo. E temos que deixar de oferecer às nossas crianças, especialmente na base, quando os valores começam a ser formados, migalhas, né? A gente tem que começar a olhar de fato, se a gente tem preocupação com o futuro desse país, a gente tem que começar a olhar de fato para a única ferramenta que é capaz de mudar tudo que a gente vive, que é a educação. Muitíssimo obrigada, Júlia, pela tua disponibilidade e pelas informações. Muito obrigada a você, Nathalie. Um ótimo dia aí para vocês. E não tem mais vacina contra a Covid-19 nas policlínicas de Santos. Os profissionais de saúde que foram imunizados, os últimos, enfrentaram fila e precisaram ter paciência. Na Policlínica Campo Grande, a espera era de quase 1 hora. Nós ficamos aqui 40 minutos, mais ou menos, de 40 a 50 minutos e já tomei a vacina, vacinado. E como é que é? O senhor acha importante? Como é que o senhor está se sentindo agora que está imunizado? Eu acho muito importante para mim e para todos, né? Porque é um sinal de esperança, né? A mais que as pessoas possam começar a mudar um pouquinho esse estado que a gente está hoje. Já quem buscou a vacina na unidade do Embaré precisou de mais paciência. Estamos na fila umas 2, 3 horas já, esperando. Mas a expectativa é a melhor. Porque o que eu quero é me prevenir, né? Porque o nosso trabalha com saúde, a gente tem que estar com saúde. Então, se a gente tem essa oportunidade de se vacinar logo, é uma gratificação muito grande. Para ter acesso à vacina contra a Covid-19 nesta fase, o trabalhador precisa trazer um documento com foto, um comprovante de residência e um comprovante de que exerce atividade relacionada à saúde. Pessoas formadas na área, mas que estão inativas, não são consideradas nesta etapa da imunização. A triagem é feita do lado de fora das unidades por funcionários que conferem a documentação e distribuem senhas para aqueles que estão aptos a receber a dose. Este atendente de farmácia lida diariamente com os doentes. Foi infectado no comecinho da pandemia, em março do ano passado, e teve apenas sintomas leves. Mesmo assim, não teve dúvidas. Enfrentou a fila e o calor e se vacinou. A gente estava com medo porque lá onde eu trabalho, né, tem bastante casos, né, e lá faz testes de Covid, então dá muitos casos positivos, então a gente acaba ficando com medo, né, de se reinfectar. Sabe toda essa confusão que foi criada em nível nacional com relação às vacinas contra a Covid-19? Pois então, nós tínhamos aqui um calendário no estado de São Paulo e uma produção de doses da Coronavac, que é a vacina do Butantan, suficientes para que o calendário pudesse ser realizado conforme havia sido previsto. Dias antes do calendário começar, aliás, dia antes do calendário começar, o governo federal, que havia dito que não compraria a Coronavac, depois da análise da Anvisa, decidiu que a Coronavac era segura. Resultado: parte das doses que seriam destinadas apenas para o estado de São Paulo acabaram sendo destinadas a todo o país. E aí o cronograma que começou pelos profissionais de saúde, imediatamente por aqueles que estavam na linha de frente, que são os verdadeiros anjos de jaleco, e agora continuou com os outros profissionais da saúde que são mais afastados, mas que mesmo assim, como o nosso último personagem tem contato com pessoas, um atendente de farmácia, e precisa realmente estar imunizado, não vai ser possível ser concluído como estava previsto. Para vocês terem uma ideia, dos 24 mil profissionais de saúde aqui de Santos, apenas 9 mil receberam a primeira dose da Covid-19. E os outros, Nathalie? Os outros vão ter que esperar novas remessas da vacina, seja da Coronavac, seja da de Oxford. Agora, as vacinas saem do governo federal, que distribui para o governo estadual, que ramifica para os governos municipais. Se nós tivéssemos tido unidade de discurso lá atrás,
como muitas vezes eu aqui já coloquei, e planejamento, certamente o Brasil teria começado a vacinação muito antes, né? E a gente poderia estar cumprindo um calendário nacional. Nós não teríamos que ter desenvolvido um calendário estadual para depois ter esse calendário estadual inserido no calendário nacional. O que a gente espera e precisa para que a economia volte a respirar, principalmente, é que as doses cheguem e que pelo menos até o começo do segundo semestre desse ano, uma parte boa da população esteja imunizada. Esses profissionais que ainda não receberam a dose precisam ser vacinados, porque, direta ou indiretamente, ainda estão em contato com pessoas que podem passar o vírus. Mesmo com o fim das doses para os profissionais da saúde, o prefeito de Santos garantiu: os idosos com 90 anos ou mais começam a ser vacinados na cidade a partir de segunda-feira. A vacinação de pessoas acima de 90 anos começa em Santos na segunda-feira. Serão em 29 policlínicas por todas as regiões da cidade de Santos e será destinado a esse público das 8 às 11 da manhã, sendo que o período da tarde continua a complementação da vacinação das pessoas da área da saúde. E para facilitar ainda mais a vacinação, nós temos o sistema drive-thru. Estou aqui com o secretário Adriano Catapreta, nosso secretário de saúde, vendo os últimos detalhes. Como será esse sistema drive-thru, Catapreta? O sistema drive-thru funcionará de 8 às 11 para vacinar os nossos idosos. Funcionará em 4 policlínicas, na Jabaquara, na Vila Nova, na Ponta da Praia e na Rádio Clube. Nesses locais também teremos vacinação para pedestres. E quem puder, se cadastre no site vacinajá.sp.gov.br, que facilitará o processo de vacinação. A vacina é um grande avanço no combate a essa pandemia, mas, por enquanto, a regra que vale para todos é a máscara, o distanciamento e o álcool gel. A máscara, o distanciamento e o álcool gel. Tão simples, mas que tem tanta gente que ainda se nega a aceitar que, efetivamente, até que a gente tenha uma boa parte da população brasileira vacinada, é a única maneira de quebrar a cadeia da Covid-19. Perguntaram e perguntaram com razão. Ué, mas se não tem vacina para os profissionais da saúde, se acabou, como é que vai ter vacina para os idosos? Planejamento. A Prefeitura Municipal de Santos fez uma reserva para que esta população possa ser atendida. Até porque Santos, diferente de muitas cidades do país, talvez no estado de São Paulo, seja a que mais tenha percentual de idosos. E essa população precisa ser olhada com atenção pelo poder público. E veja como fica o tempo ao longo desta sexta-feira. Em Santos, a sexta-feira será nublada e a previsão é de chuva em todos os períodos. A máxima será de 34 e a mínima de 23 graus. Em Guarujá, as temperaturas também ficam entre 23 e 34 graus. Pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia. Chuva também em Cubatão. As temperaturas ficam entre 26 e 33 graus. Com 80% de chances de chover, São Vicente terá uma sexta-feira com sol entre nuvens e chuva. Máxima de 37 e mínima de 25. Em Praia Grande, as temperaturas vão oscilar entre 22 e 33 graus. O dia nasce nublado e estão previstas chuvas isoladas no decorrer do dia. Mongaguá terá chuva de manhã até a noite, apesar do sol em alguns períodos do dia. As temperaturas ficam entre 24 e 32 graus. A seguir, moradores reclamam do abandono de imóveis que abrigavam unidades de saúde em Santos. Não saia daí. Moro 52 anos nesse pedaço e isso aqui é uma vergonha. A gente não pode passar aqui de vagabundo que fica aí de noite. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada.
E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Uma nova dimensão. Segunda a sábado, 9 da manhã. Na Santa Cecília TV. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. O segundo dia de provas do Enem Digital será domingo, dia 7 de fevereiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E estamos de volta e a gente abre o segundo bloco com as informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. A gente volta a fazer o alerta aqui que tem sido diário, que a travessia entre Cananéia e Continente segue interditada. Segundo o Departamento Hidroviário, toda a estrutura do atracadouro está sendo reconstruída e por isso não há data para que a travessia volte a funcionar. Ainda no Vale do Ribeira, a gente vê que a travessia entre Iguape e Jureia tem uma embarcação e o tempo de espera é de 30 minutos. Cananéia e Ilha Comprida também uma embarcação e o tempo de espera de 30 minutos. Quando a gente vai lá para o litoral norte, quem precisa fazer a travessia entre São Sebastião e Ilhabela conta com 6 embarcações e espera meia hora. Aqui já na nossa região, Santos e Guarujá, a gente está vendo aqui as imagens dos bolsões de embarque, tanto de um lado quanto do outro. Tem 7 balsas à disposição, o tempo de espera está dentro do que é considerado normal pelo DH, 15 minutos. Quem precisa também fazer a travessia entre Santos e Vicente de Carvalho tem 3 barcas e também está conseguindo embarcar sem ter que esperar muito. A espera é de 12 minutinhos. No sistema Anchieta Imigrantes, o movimento é tranquilo em todas as rodovias. O tempo é bom e a visibilidade também é boa. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Já a descida da Serra é feita pelas pistas sul das duas rodovias. A operação em vigor está normal em 5x5. E bairros da Baixada Santista ficaram sem energia elétrica depois de um vendaval. Lucas Krempel, você estava tendo aula, é isso? Ficou com medo? Fiquei um pouco preocupado, que o professor estava passando trabalho para a gente fazer e todo mundo alertando, tá faltando luz, caiu a luz aqui não sei aonde, mas no fim das contas deu certo. Assisti a aula até o final. Ouviu o barulho do vendaval todo lá em casa? Eu ouvi. Sim. Fiquei até assustada, bem forte, né? E a gente também viu nas redes sociais o pessoal comentando de várias partes aqui da região. Aliás, nós temos, eu vou pedir para a nossa produção colocar, nós temos de 2 cidades que nós recebemos os telespectadores. Uma é Guarujá, esse aí é Praia Grande. Praia Grande. Meu Deus. Isso seria reflexo do que os meteorologistas falaram, que é a chegada da frente fria, né? Seria a chegada de uma frente fria, inclusive com a possibilade de um ciclone, né, Isso, Lucas? ciclone bomba, né, que eles chamam. Só que, por enquanto, assim, nós tivemos ontem aqui em Santos, ventos de até 77 km por hora, né? Bem acima do... Esse é Guarujá. O pessoal está me dizendo que esse aqui é Guarujá. Guarujá. E as imagens de Praia Grande, pessoal, a gente tem aí? Ou não? Tem ou não tem? Tem também. Aqui, imagens de Praia Grande, já do alto. A gente vê que teve bastante raio também, né, Lucas? Sim. Não, ontem assustou muita gente. E assim, o NPH da Unisanta, ele alerta também que para a madrugada agora de sábado, o mar também deve ficar mais agitado. Provavelmente ondas de até 2 metros. E para sábado mesmo, durante o dia, ondas de até 3 metros.
A gente tem que ficar bastante atento. Quem mora lá naquela região já sabe que quando vem essas ondas que a gente chama de ressaca, né? O mar bravo, sim. É preciso tomar alguns cuidados. Agora, frente fria, chega ou não chega, Lucas? Parece que até o fim do dia, viu? Estou torcendo por isso. Uma frente fria, também. Mas sem chuva, né? Não, sem chuva, mas um friozinho a gente está precisando, né? Nossa, a semana foi muito quente, né? Muito quente, muito quente. Mais algum destaque? Então, ontem o Fernando Barba, idealizador do Barbatux, grupo de percussão corporal bem conhecido de São Paulo, se apresentou inúmeras vezes aqui em Santos. Ele faleceu aos 49 anos. Ele lutava contra sequelas de um tumor no cérebro desde 2017. E foi um assunto que também continua repercutindo bastante nas nossas redes sociais, que foi essa perda repentina, né? E precoce, né? Muito novo. 49 anos, muito novo. Bom fim de semana. Obrigado, Nathalie. Até segunda, bom descanso. Até, para você também. Imóveis que abrigavam unidades de saúde de Santos estão abandonados. As imagens impressionam. O colchão e uma garrafa ao lado são indícios de que o local tem servido de abrigo para moradores de rua. Lixo e entulho ajudam a atrair mosquitos. Nos espaços onde havia aparelhos de ar-condicionado, ninhos de pombos. Assim está o imóvel onde até dezembro funcionava a Policlínica Pompeia. Segundo comerciantes e moradores vizinhos que não quiseram se identificar, até mesmo a poda das árvores que ficam em frente tem sido feitas por eles, para não impedir o trânsito na calçada. A situação é pior ainda neste imóvel que fica na Avenida Conselheiro Nébias, no bairro Paquetá, e que abrigava o ambulatório de especialidades, o Ambesp, que há cerca de um ano foi transferido para outro endereço. Na frente, mato e muito lixo. O mau cheiro é terrível. Dentro, entulho e moradores de rua que usavam drogas, mas pararam ao perceberem a chegada da nossa equipe. Na parte superior, mais destruição. Além do lixo que está por toda parte, nesta lateral aqui o perigo é ainda maior. Além de ter muito vidro pelo chão, existe um buraco que está aberto, perigosíssimo. Se alguma criança ou idoso se aproximar, o risco é grande de cair aqui e sofrer um acidente ainda mais grave. De acordo com os moradores e os comerciantes aqui do entorno, esse corredor aqui serve para que os marginais entrem escondido e atravessem pelo muro para invadir lojas e imóveis vizinhos. Seu Roberto mora há 20 anos bem ao lado e trabalha na mesma rua. Mais do que ninguém, ele sabe todos os transtornos causados pelo lixo no local. Tem rato, barata, né, pernilongo, tem tudo, né? Essa aposentada mora no bairro e passa diariamente em frente à casa. Conta que fez muitos tratamentos no ambulatório ao longo da vida. E ver o estado de abandono em que se encontra o imóvel causa revolta. Moro 52 anos nesse pedaço. E isso aqui é uma vergonha. A gente não pode passar aqui de vagabundo que fica aí de noite. Por isso que está desse jeito. Em nota, a Prefeitura informou que o imóvel que abrigava a Policlínica do José Menino, Pompeia, é particular e foi desocupado pelo Poder Público Municipal. A mesma coisa aconteceu com um prédio onde funcionava o antigo Ambesp, devolvido em agosto de 2020. A respeito da manutenção na calçada na antiga Policlínica do José Menino, uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos disse que vai até o local analisar a necessidade de reparo e da poda. Eu acho que reparo e poda estão claros que precisa, só não pode demorar, porque se por um acaso acontecer um acidente com uma criança que vai passar naquela calçada e que tem um buraco aberto, não vai dar para dizer que a administração não foi avisada. Então, assim, não é analisar. As imagens são bem claras. Precisa de poda e precisa de ajuste naquela calçada. A Prefeitura disse ainda que disponibiliza serviço de assistência social para moradores de rua e que a Guarda Municipal realiza rondas 24 horas. Vou sugerir que a Guarda faça rondas nas duas regiões que nós acabamos de mostrar, porque se a nossa equipe de reportagem encontrou moradores em situação de rua, utilizando drogas em plena luz do dia, certamente a Guarda também vai encontrar. Reclamações podem ser feitas pelo telefone da ouvidoria. O número é 162, que
que a ouvidoria também esteja nos assistindo. Se for preciso, a nossa produção liga no 162 e faz uma reclamação formal, mas eu acho que as imagens são e estão muito claras. Embora os imóveis sejam particulares e os responsáveis são os proprietários, o poder público precisa responder com aquilo que lhe cabe. No caso que nós mostramos, limpeza, poda de árvore e segurança, junto com a Guarda Municipal, pedindo reforço também para a Polícia Militar. E a UVEBS, União dos Vereadores da Baixada Santista, está com uma nova diretoria. Quem continua à frente da entidade até 2022 é o vereador praia-grandense, Betinho, que já está aqui comigo no estúdio, para falar um pouquinho sobre os desafios deste biênio e quais são as primeiras reivindicações. Betinho, muito obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos que nos acompanham no Bom Dia Cidades. E agradeço a oportunidade para a União dos Vereadores da Baixada Santista a gente ter esse momento para falar da nossa região e de quem mora aqui. Sem dúvida nenhuma. Betinho, o que é prioridade para os próximos 2 anos? Nathalie, a prioridade continua sendo a questão da saúde. Nós temos muitos desafios pela frente e sabemos que esse momento de pandemia exige ainda mais os investimentos necessários nessa questão. E a União dos Vereadores, através dos seus 136 vereadores dos 9 municípios, tem buscado fazer valer a representatividade, até porque o vereador, quando a gente olha a pirâmide política, o vereador é aquele que está mais próximo das pessoas. Sem dúvida. É o vereador que vive o dia a dia da cidade. E essa soma de 136 vereadores, eu não tenho dúvida que vai fazer valer essa representatividade de 1.800.000 pessoas que moram aqui na Baixada. Nós temos, inclusive, do ponto de vista de saúde, alguns gargalos quando a gente pensa em região metropolitana. E eu gosto de ver a UVEBS como uma entidade metropolitana. Embora a gente tenha o CONDESB, são nos municípios que as pessoas vivem, são nos municípios e é na porta das prefeituras que as pessoas batem. A gente pode citar alguns exemplos. A gente tem o CREI em São Vicente, que é um ponto de reclamação já antigo, onde as pessoas que precisam de atendimento, elas padecem, elas não são atendidas com respeito. Nós temos muitas reclamações do Hospital Irmanduce, né? Nós temos um sistema de saúde aqui da Baixada Santista que acaba absorvendo grande parte dos atendimentos, justamente porque é maior, recebe mais recurso. Mas quando a gente pensa especificamente nesses problemas que já são antigos e que não são resolvidos, Betinho, como é que a UVEBS pode ter força para entregar ao cidadão uma resposta mais efetiva? Primeiro, Nathalie, é continuar lutando por essa causa. Nós temos um levantamento feito no ano de 2019, que entregamos em mãos ao secretário da época de saúde do Estado, o Dr. German, que era o secretário da época, e o ministro da Saúde da época, o Mandetta, no qual nós fizemos o levantamento de toda a região, ou seja, em cada cidade, de Peruíbe a Bertioga, nós fizemos o que denominamos o raio-x da saúde, no qual apontamos as necessidades de cada cidade, dos investimentos, ressaltando que na maioria dos municípios, aquilo que é obrigação, principalmente de investimento, está sendo realizado. Ou seja, na nossa Constituição, a obrigação de cada município é investir em torno de 15% do seu orçamento à área da saúde. Em média, os municípios investem em torno de 23% até 25% do seu orçamento. Muito acima, inclusive. Muito acima do que seria a sua obrigação. Isso representa o quê? Que falta os investimentos necessários nos outros entes da federação, ou seja, Estado e União. Por isso que nós, através desse levantamento, apontamos aquilo que cabe ao Estado e aquilo que cabe à União está fazendo de investimento na nossa região. Então, agora, com uma nova legislatura, ou seja, nós temos em média nas câmaras uma renovação de 60%, em média, com exceção aqui da Câmara de Santos, que ficou em torno de 30% de renovação. Nas demais câmaras, ou seja, nas outras 8 câmaras, nós temos uma média de 60% de novos vereadores. Isso significa uma oxigenação e a renovação na cobrança
disso que é necessário, principalmente a ampliação dos investimentos do governo do Estado e do governo federal na nossa região. Sem dúvida nenhuma. Quando você fala de renovação e desse índice expressivo das 8 cidades, com exceção de Santos, que teve uma renovação, mas foi menor, como é que as mulheres aparecem dentro desse raio-x, Betinho? A gente pode dizer que a gente teve mais mulheres na política nesse último pleito municipal? Ampliamos a representatividade das mulheres nas câmaras, com exceção dos municípios de Itaém, Mongaguá e São Vicente. Ou seja, das 9 cidades, essas 3 câmaras que não possuem a representatividade feminina. Nas demais, em especial aqui no município de Santos e Praia Grande, nós temos 3 representantes em cada câmara, e nas demais câmaras nós temos uma mulher. Ou seja, conseguiu, de uma certa maneira, ter uma ampliação. Mas muito tímida ainda, muito né? tímida, perto do que seria o ideal. Até Sim. porque nós temos aí, quando olhamos a sociedade, a maioria são mulheres. Sim. Então, quer dizer, a gente precisa buscar que isso se represente no parlamento. Porque o parlamento é a caixa de ressonância da sociedade. Sem dúvida. A partir do momento que nós temos um aumento da representação das mulheres nas câmaras, sem dúvida nenhuma nós vamos ter a representatividade da sociedade no parlamento municipal. Dentro da diretoria, da nova diretoria da UVEBS, existem mulheres que vão ajudar e caminhar lado a lado com os homens para que esse pleito, por exemplo, como da saúde, volte a ser pauta e tenha uma resposta urgente e efetiva, Betinho? Sim, o número de mulheres na diretoria da União dos Vereadores da Baixada Santista ampliou, tanto é que nós temos 2 vice-presidentes na diretoria, além de outras vereadoras com um papel importante junto à entidade, e nós estamos buscando, através dessas colegas vereadoras, que o tema saúde, o tema desenvolvimento econômico, porque a gente não pode ignorar que nós estamos passando por um momento desafiador como sociedade. Isso vai exigir criatividade das pessoas e vai exigir criatividade do poder público para fomentar a economia regional e o desenvolvimento econômico. E as mulheres têm essa sensibilidade porque elas vivem o dia a dia dessa dura realidade do trabalho, de casa, ou seja, da questão de organizar as finanças. Então, as mulheres têm uma contribuição especial para a busca das melhorias na nossa região. E, recentemente, a semana passada, nós tivemos o primeiro encontro já nessa nova gestão da União dos Vereadores, das vereadoras da Baixada aqui na Câmara Municipal de Santos. Isso foi organizado pela nossa vice-presidente Audrey Cleis, que é vereadora aqui de Santos, fomentando essa discussão, e já está na nossa agenda de ações da entidade uma reunião em cada Câmara com um grupo de mulheres para justamente fomentar essa questão da participação das mulheres na política. Quando a gente fala da necessidade dos investimentos do Estado e da Federação, parece um pouco distante, né, da gente esse alcance. Por isso, deputados estaduais e deputados federais são tão importantes. A nossa região, embora seja bastante representativa, ainda tem um número tímido de deputados estaduais e principalmente deputados federais. Como que a UVEBS tem dialogado com esses deputados para que esses pleitos de fato sejam analisados, Betinho? Toda a ação da União dos Vereadores da Baixada Santista, principalmente quando essa ação precisa ter uma interlocução com o governo do Estado, o governo federal, nós fazemos questão dessa aproximação com os nossos representantes da região. Até porque são eles que efetivamente, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados, nos representam. Então a gente precisa ter essa aproximação. A entidade não quer dar passos fora, ou seja, distante de quem nos representa. Então isso é essencial e nós também temos que reconhecer que proporcionalmente a região está aquém da quantidade ideal de deputados, como foi bem citado aqui por você. Então a gente precisa buscar o fortalecimento e principalmente a consciência de quem mora na região de que o voto é necessário nas pessoas que representam a Baixada Santista, quem realmente conhece
os anseios de quem está no dia a dia aqui da região. E é importante, né, Betinho, a gente deixar muito claro que o deputado estadual ou federal eleito, assim como o vereador, ele não pode trabalhar pelo partido, mas ele precisa trabalhar pelo povo. E quando eu digo isso, eu digo assim, dando um exemplo simples, não é porque o seu candidato do partido X não foi eleito que você vai trabalhar contra uma cidade ou contra outra cidade, porque pessoas daquela cidade depositaram a confiança em você. Então, assim, a gente precisa entender que a política, ela precisa ser menos partidária e mais em direção ao povo, né, Betinho? Isso precisa mudar. Ô, Nathalie, você fez uma observação importante para que as pessoas tenham a compreensão que no período eleitoral, ou seja, nos anos pares, como nós tivemos no ano passado a eleição municipal e teremos em 2022 as eleições gerais, essa questão da política partidária, ela acaba sendo importante porque nenhum de nós que nos elegemos conseguimos ser eleitos se não for através de um partido. Passado o período eleitoral, a gente precisa focar nas políticas públicas. E política pública passa por planejamento de médio e longo prazo. E é a partidária. E é a partidária. Porque independente de quem está sentado na cadeira naquele momento, a partir do momento que a gente tem um planejamento de médio e longo prazo, você tem a obrigação de estar cumprindo esse planejamento. O desafio que muitas vezes acontece é que quando há uma mudança de governo, muda o político do momento, do partido, parece que todo o planejamento, tudo aquilo que foi desenhado anteriormente, perdeu a validade. Isso quando o político que sai e que não é o seu de continuidade não deixa os cofres da prefeitura arrasados, né? Então, esse é o grande desafio na gestão pública do Brasil de uma maneira geral. Então, quem está no dia a dia da política, onde eu me incluo, a gente tem que ter esse foco, essa prioridade em planejar e ter a capacidade de execução. Até porque 4 anos, parece que não, mas passa muito rápido. Então, se você não tiver uma sequência de políticas públicas, infelizmente, quem sofre é o cidadão no dia a dia das cidades. Que é o que a gente, infelizmente, ainda vê e vê muito no nosso país. Estamos vivenciando um pouquinho disso em algumas das cidades da nossa região, infelizmente, e o povo precisa parar de pagar essa conta no final. O homem e a mulher que se dispõem à gestão pública precisa entender a responsabilidade que tem. Mexe com a vida do cidadão e trabalha, e precisa trabalhar em prol do cidadão. Senão, a gente vai continuar tendo essa política pejorativa, que eu não chamo de política, eu chamo de politicagem, e que muitas vezes custa a vida de quem menos tem, né, Betinho? E esse é o desafio de quem está na vida pública, dar continuidade daquilo que está dando certo, independente da questão partidária, mas principalmente focando no cidadão, focando nos desafios. Nós temos uma região com muito a ser feito. Como eu disse, essa questão econômica é algo que tem nos chamado muita atenção, tanto é que quando as pessoas me perguntam sobre o que é necessário ser feito na nossa região, eu não tenho dúvida que o passo agora é nós termos um planejamento estratégico de como essa região vai se desenvolver nos próximos anos, principalmente na questão de geração de renda, de trabalho, ou seja, nós sabemos que as pessoas estão passando por dificuldades e a região só tem uma forma de crescer, de maneira integrada. Sem dúvida nenhuma, de maneira metropolitana. Tem que sair do papel essa visão metropolitana de uma vez por todas. Assim como o home office chegou para ficar, assim como a tecnologia veio com a pandemia, que a pandemia tenha trazido e deixado claro que se a região não agir de maneira metropolitana, ela pouco vai conseguir avançar, infelizmente. Betinho, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco nessa sexta-feira. Eu te desejo sucesso nos próximos 2 anos como presidente da UVEBS e nos próximos 4 como vereador em Praia Grande, uma cidade que vem de uma continuidade, né? Mas que tem uma nova prefeita, é uma mulher, né? Uma mulher bastante capacitada e que, apesar de ser uma das cidades que mais se desenvolveu ao longo dos anos, ainda também tem problemas que precisam ser resolvidos e o vereador é onde o morador bate. Na porta é na Câmara. Muito obrigada. Agradeço a você, Nathalie, ao programa e desejo sucesso e que nós tenhamos sabedoria daqui para frente cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Bom fim de semana. Agradeço.
No próximo bloco, uma história muito bacana de um grupo de amigos que se uniu para ajudar um caiçara que vive do outro lado do mundo e está enfrentando um tratamento de câncer. Conversando, né, percebemos que era necessário atingir mais pessoas, né? E aí ela trouxe a ideia de fazer a vaquinha. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento para se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre preservar a vida. E pode escrever, para 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. A possibilidade de ser o primeiro traz responsabilidade e novidade. É como a espera do primeiro beijo, a escolha do primeiro carro e a tão sonhada conquista do primeiro apartamento. Residencial One, o endereço certo para uma vida nova. Seja o primeiro, seja One, o residencial que une todas as facilidades do seu dia com praticidade e tecnologia. Faça uma visita. Vendas 981215353. Residencial One, Santa Cecília Empreendimentos Imobiliários. E estamos de volta, agora são 8h53 e a gente abre o último bloco ao vivo com o Fabiano Roma, que vai mostrar um projeto muito bacana, que já formou mais de 1.800 alunos e que já retomou as atividades na Vila Criativa da Beleza. Nós falávamos do desafio de gerar renda, do desafio de gerar oportunidade, dos desafios de entregar dignidade para a população da nossa região. E esse é um projeto que mostra o quanto a economia criativa e o quanto o empreendedorismo podem dar certo. É o Salão vou falar direitinho o nome, é o Salão Escola Autoestima, que tem cursos de capacitação, criando assim chances de emprego. É isso mesmo, Fabiano? Tá cheio de gente aí, parece um salão de verdade. Bom dia. Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui na Santa Cecília TV. Sexta-feira com notícia muito bacana, Nathalie, como você falou. É um projeto que, olha, já passaram por aqui, desde que o projeto foi criado, lá na década de 90, mais de 200 mil pessoas. Formados, como você falou, são quase 2.000 pessoas. E tem gente que se forma e volta para dar aula. A gente vai contar essas histórias todas. Está aqui a Débora, que é coordenadora do espaço aqui, né? Coordena toda essa maravilha, porque o pessoal vem para cá, aprende e transforma a vida, né, Débora? Mas eu queria aqui antes, primeiro, como é que foi voltar em plena pandemia? Estou vendo todo mundo paramentado. É isso aí, bom dia. Então, nós retornamos essa semana, né? Os alunos estavam ansiosos por esse momento. As primeiras aulas nós tivemos o cuidado, né, de passar todas as informações sobre os protocolos de segurança, né? Os protocolos são aplicados para os professores, alunos e clientes. Então todos estão aí paramentados, realmente protegidos para conseguir, né, realizar essa atividade com segurança. Débora, a Nathalie chamou a atenção no comecinho, quando ela chamou a gente, que falou, nossa, parece um salão de verdade. E apesar de ser uma escola, é um salão de verdade, né? O que está acontecendo aqui hoje? Fala um pouco das oficinas que tem aqui, os cursos. Então, realmente é um salão de verdade, né? Esse salão fará 1 ano agora, dia 7 de fevereiro. Nós reformamos esse espaço com a proposta de realmente montar um salão para que eles já comecem a vivenciar, né, como se trabalha dentro de um salão de cabeleireiros. Nós temos aqui curso de cabeleireiro, barbearia, manicure, design de sobrancelhas. E esses cursos são direcionados para o público atendidos na assistência social. Isso que eu ia te perguntar, como é que as pessoas chegam até o projeto? Então, as pessoas precisam procurar os serviços socioassistenciais, CRAS, CREAS ou acolhimentos do seu território. E lá, né, passar por um atendimento com assistente social e aí receber o encaminhamento e fazer a inscrição.
e realmente transforma, né, a vida da pessoa. Ela aprende uma profissão, um ofício e sai daqui podendo empreender, não é isso, Débora? Exatamente, exatamente. Nós temos aí muitos alunos, muitos casos de sucesso, né? Inclusive os nossos professores são ex-alunos, isso que é importante, né? A área da beleza é uma área que cresce muito, então realmente tem mercado para essa área. Então, realmente, o curso é um sucesso. Trabalha literalmente a autoestima de todos os alunos. É isso aí, Débora. Olha, muito obrigado pela tua participação. O nosso tempo hoje está curtinho, mas eu queria dar parabéns para todo mundo que está envolvido nisso aqui, né? Porque é uma iniciativa, como eu costumo dizer, tem coisa que é legal e tem coisa que é muito legal. Eu vou aumentar, isso aqui é ultra legal. Débora, obrigado pela tua participação. Nathalie, eu já vou devolver para você, mas você sabe muito bem que eu gosto de participar. E eu vou aproveitar que estamos na sexta-feira em um salão de beleza. Sextou hoje, olha quem está aqui, o barbeiro Caio, e vai dar um tapa no meu visual, tá, Nathalie? Dá licença, vou aproveitar que eu estou por aqui. E, ó, tchau. Vou aproveitar, ficar bem bonitão pro fim de semana que sextou, tá bom? É isso tchau, aí, Nathalie, Fabiano. Tá, manda ver aí, tá? Tchau, hein? Tá vendo só? Quando ele não tá comendo, ele tá se embelezando. Sempre se dá bem esse menino. Bom trabalho. E já que estamos falando de bons exemplos, de boas alternativas, um Praia Grandense tem contado com verdadeiros anjos na sua vida. Depois de ir morar na Austrália e descobrir que estava com câncer, ele gastou tudo o que tinha para fazer o tratamento, que ainda não acabou. Foi quando os amigos, aqui no Brasil, do outro lado do mundo, decidiram fazer eventos e uma vaquinha para ajudar. Entre uma manobra e outra, Alessandro realiza o sonho de morar na Austrália. O surfista foi para o país em 2014. Sempre ligado aos esportes, aqui no Brasil dava aulas de futsal em uma escolinha em Praia Grande. Se enfiava de cabeça nos projetos, né? Os alunos eram apaixonados por ele e era um irmão para mim. Um grande parceiro de conversas, né? Em momentos quando a gente está passando coisas difíceis, ele estava lá para abraçar, conversar, orientar, né? Até mesmo quando eu era ali aluno, né? Gordinho, afastado de todo mundo, e ele estava ali, né? Ele ali próximo, né? Para falar, incentivar. O Alessandro me ensinou muita coisa. Ele serviu assim como uma referência muito grande para mim toda a minha infância. Porque ele era meu professor de educação física no futsal, e nos fins de semana ele estava na água, e aí era muito bacana isso, são muitas lembranças. Ele se tornou cada vez mais próximo da gente e eu só tenho a agradecer por isso. Depois de 6 anos, em setembro do ano passado, durante os exames para retirar o tão sonhado visto de trabalho no país, Alessandro descobriu que estava com um tumor no peito, com 13 centímetros entre o pulmão e o coração. A princípio eu achei que o seguro ia pagar, né? O seguro que eu tenho aqui, todo mundo tem que ter, é obrigatório. Mas como eu fiz essa transição do visto de trabalho, do visto de estudante para o visto de trabalho, eles alegaram várias coisas nas cláusulas, né? E até hoje eu ainda estou brigando com isso, porque eu tive que coletar documentos e até cartas escritas das médicas, né? Inclusive da médica que eu passei primeiro e agora a oncologista, enviar. Mas, mesmo assim, eles ainda estão dificultando. Um tratamento caríssimo, né? Não um tratamento barato, né? Depois da descoberta da doença e das dificuldades, os amigos não pensaram 2 vezes. Já realizaram ações como o Dia da Feijoada e do Sushi Beneficente para arrecadar dinheiro e ajudar no tratamento do Alessandro. Conversando, né, percebemos que era necessário atingir mais pessoas, né? E aí ela trouxe a ideia de fazer a vaquinha. Com isso, vários alunos começaram a ver, começamos a divulgar nas redes sociais e todo mundo abraçou a causa e divulgou no Instagram, mandou para todo mundo o link e o número de pessoas foi crescendo gigantesco, né? Um número grande. Ele tem tantas pessoas do lado dele, sabe? É uma energia tão grande de tantos alunos, de tantos amigos, que ele mesmo falou isso, assim, Deus deve pensar assim, caramba, quem é esse cara que todo mundo pede por ele?
do mundo inteiro, né? Porque onde ele vai, ele faz amizade. E aqui na Baixada não foi diferente. Cada ex-aluno, cada amigo, cada professor que eu trabalhei junto, nossa, foi muito especial. Todos eles fizeram parte, né, para chegar onde eu cheguei. Pode ter certeza. Eu sou uma pessoa melhor hoje por tudo que eu passei e eu sou muito grato por tudo isso. Do lado de lá, a ajuda vem da namorada brasileira Cristiane. E agora, além de vencer a doença, o próximo objetivo do surfista é casar na terra dos cangurus, o país que uniu o casal. Nós nos conhecemos há 10, 11 dias antes de eu descobrir, né, que eu tinha a doença. E a partir de então, ela me deu total apoio, né, segurança. Olha, foi como um anjo para mim. E a gente pretende, né, casar, quem sabe, né, ter filhos lá na frente e levar uma vida mais tranquila, né, de boa. Se Deus não te faltou até agora, Ele não vai faltar em momento nenhum. A maior resposta de que a tua jornada tem valido a pena é o retorno que você está tendo dos teus amigos e do anjo que divide o dia a dia com você e que Deus colocou na tua vida 11 dias antes de você descobrir a doença. Aí a gente ainda vai dar a boa notícia, que tudo deu certo e que você está curado. O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Às 7h30 da noite tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional e ao longo de todo o dia, claro, você fica bem informado com as principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Bom fim de semana. Tchau. Bom Dia Cidades. Apoio Laboratório Célula Mater e Blumed Saúde.